uma preocupação lá na CPI da Covid, do relatório final. Eu queria um comentário seu também a respeito disso, né? Porque Renan Calheiros tem anunciado, tem falado que o relatório final vai ter isso, vai ter aquilo, e alguns senadores estão reclamando e estão preocupados, como o senador Alessandro Vieira. Está preocupado com o conteúdo desse relatório, se ele não vai ser político demais, não é isso, Josias? É precisamente isso, Fabiola. Alguns desses senadores do chamado G7, que é o grupo majoritário da CPI, eles estão apreensivos, estão olhando de esguelha para o Renan Calheiros, que é o relator da comissão. Receiam justamente isso que você disse, que o Renan politize demais um documento que deveria primar pelo rigor técnico. Se você quer, já é difícil que o resultado da CPI leve a alguma consequência prática. Se você politiza o relatório final, aí fica mais difícil ainda. Então, num esforço para dissolver essa insatisfação, o Renan decidiu fechar o relatório dele no dia 15 de outubro. Esse texto vai ser votado no dia 20 de outubro. Então, ele reservou alguns dias para conversar com os colegas e, eventualmente, promover até alguns ajustes nesse relatório final. Com exceção do senador Alessandro Vieira, que diverge do relator em voz alta e já disse, inclusive, que cogita produzir um relatório paralelo, os descontentes da CPI, eles estão ruminando as suas queixas ainda entre quatro paredes. Há dúvidas, por exemplo, em relação aos crimes que serão imputados ao Bolsonaro. O Alessandro Vieira discorda do indiciamento por charlatanismo. Ele acha que não está caracterizado isso. Pelo menos dois senadores questionam também a hipótese de associar o presidente Bolsonaro à acusação de genocídio. No genocídio, o alvo do extermínio é um grupo específico. Foi assim com os muçulmanos na Bósnia, os tutsis em Ruanda, os judeus na Alemanha. No Brasil da pandemia, o negacionismo do Bolsonaro, com todas as suas consequências, ele contribuiu para a morte de bolsonaristas, como o pediatra e toxicologista Anthony Wong, e antibolsonaristas, como o ator Paulo Gustavo. Não há um alvo. O presidente não mirou num grupo específico com o objetivo de exterminá-lo. Então, o genocídio parece absurdo. Isso é bom para comício da oposição, mas não para um relatório final. E o Renan mencionou a hipótese de utilizar os índios para fabricar aí uma tese jurídica capaz de grudar essa pecha de genocida no Bolsonaro. Então, isso pode soar como um exagero. A CPI colecionou material de sobra para a preparação de um relatório consistente. O Renan está sendo assessorado por um time de juristas, sob a coordenação do ex-ministro Miguel Reale Júnior, muito capacitado esse time. Então, há uma profusão de provas contra o Bolsonaro e companhia anônima. Nesse contexto, você enxertar adjetivos desnecessários e acusações duvidosas serviriam só para fornecer munição para o investigado, para o Bolsonaro. Então, essa é a preocupação dos senadores, eles estão tentando chegar ali a um acordo.